Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Graças a Deus, temos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, em mais um momento que o Senhor nos concede para estarmos conversando a respeito, acerca da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para falar aos nossos corações, falar às nossas vidas e tocar em nosso ser. Porque quando a palavra de Deus ela se encontra em exposição, ela fala profundamente em nossas vidas. Ela diz o escritor lá no Salmo 119, versículo 130. Lâmpada, a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Estaremos aqui conversando acerca da palavra de Deus, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, que Deus tem nas nossas vidas, nas mais diversas formas. E estaremos conversando aqui com a nossa convidada neste momento, convidada muito especial, ilustre, uma visita ilustríssima, a nossa convidada, missionária Delice. Estaremos aqui tratando acerca de alguns assuntos da palavra de Deus, planos de Deus, providência de Deus, propósito de Deus, e com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Você fique aí sintonizado para ser abençoado pela palavra que vai ser aqui exposta, e eu te convido desde já a se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve no canal, logo após você ativa o sininho, clica lá no sino, aí você dá o like, né, daquela curtida, aquele legalzinho, comenta, pede oração, compartilha nas suas redes sociais e nos ajude aí a alcançarmos o maior número de pessoas com a propagação da palavra, impulsionando esse canal através da sua inscrição, seus likes, curtidas, comentários e compartilhamentos. Pois bem, antes de nós conversarmos aqui com a nossa convidada, vamos aqui apresentar os trabalhos que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Da misericórdia do Senhor, Deus nos deu esse primeiro livro aqui, Radiografia para o Líder, que tem como título Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Radiografia é uma chapa, né? Uma análise interna, e como se tem o instrumento para fazer a radiografia do corpo, observar alguns órgãos, tudo, para ver o que está acontecendo internamente. Da mesma forma, no nosso interior existe aí um instrumento maravilhoso que nos faz observar e analisar o que está acontecendo não nos nossos órgãos internos, mas no nosso homem interior, nossa alma, no nosso espírito. E esse instrumento é a palavra de Deus. A gente trata acerca desse assunto aí, dentro desse primeiro livro, tendo como subtítulo um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Então, observe que a pessoa não sabe determinada localidade ou para onde se direcionar. Ela coloca ali chegar em determinada cidade, em determinada localidade dentro de uma cidade, ela não sabendo onde fica com precisão a localização, ela vai usar um GPS, entre outros instrumentos que existem aí para facilitar aí a localização. Então, da mesma forma, nós nos encontramos neste mundo, existem momentos e bate aquela desorientação. Ele fica, meu Deus, o que eu faço? Qual caminho eu devo seguir? Quais decisões eu devo tomar? Qual percurso eu devo trilhar na minha caminhada? E bate-se. Alguns chegam a bater o desespero, mas saiba que Deus tem o controle de tudo em nossas vidas e existe uma bússola que vai nos nortear em meio às mais diversas desorientações que porventura nós venhamos passar. Então, a gente trata acerca desse assunto no segundo livro. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Então, uma análise que você pode observar aí na fotografia do livro, né? Aí, 3 características distintas e diferentes aí do escritor. Isso é para aguçar aí a sua curiosidade, você mergulhar os escritos que estão aí elencados nesses exemplares e aqui nesse terceiro livro, Líder, quem você é. Então, temos aí esses 3 livros, você pode adquirir. Caso você queira adquirir um desses trabalhos, você digita aí embaixo, quero comprar, e a gente estará entrando em contato com você acerca dessa aquisição. Então, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pois bem, estamos aqui
a missionária Denise, como já falei, torna a repetir, uma presença aqui ilustre, agradável, satisfatória. Já estivemos aqui já num outro encontro, né, missionária Denise? Já. Estamos aqui no segundo encontro com a missionária Delice. E nesse momento eu queria já conceder a oportunidade para a missionária Delice falar as suas palavras iniciais com oração, né? Já iniciar com oração, fique à vontade aí para iniciar com oração, apresentando a cada um de nós aqui, aos nossos ouvintes, telespectadores aí, serem abençoados com a palavra de oração. E vamos orar. Deus bendito, Deus eterno, estamos na presença. Apresento o Senhor. É verdade, Jesus. Podcast, que Deus abençoe ele grandemente, ricamente, abençoe a Jaqueline também, que está mexendo. Deus abençoe os ouvintes, abençoa todos. Todos possam ser abençoados, ser bem-sucedidos, Pai. Abençoa neste momento, Pai. Toma nas tuas mãos. Podcast, o renovo da alma. Senhor, nós entregamos a Ti, que tudo está na nossa direção. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhora Delice, a nossa vida, a gente acaba percorrendo diversas situações do percurso da nossa vida e muitas vezes a gente não sabe quais os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, mas a gente observa que Deus vai traçando, vai nos conduzindo a determinadas situações, a determinadas localidades, e a gente não entende, não compreende. E lá na frente a gente vai entender os propósitos de Deus, né? A Bíblia diz lá, quando Jesus lavou o pé dos discípulos, está lá em João capítulo 13, aí mais precisamente no versículo 7, ele fala o seguinte: olha, o que eu faço agora vocês não entendem agora, mas lá na frente vocês vão entender. E a gente observa no decorrer da nossa vida certas situações que a gente passa, que a gente percorre, a gente não sabe o motivo, mas tem um propósito de Deus. Nesse sentido, a missionária, como nós falamos no podcast anterior, morava na cidade de Araguaína, é isso, com seus pais? Morava no interior, na cidade de Araguaína. De Araguaína, né? Ainda morou quanto tempo lá em Araguaína? Você recorda? Meus pais saíram de lá, né? Eu tinha quase 10 anos, 8 para 10 anos. 8 para 10 anos, né? E lá Araguaína era uma cidade, nessa época era frio, era quente? O interior era mais frio, né? Era mais frio, né? Era mais frio. E o pessoal era um acolhedor, o povo hospitaleiro, as pessoas que moravam lá na época? Não, lá a gente morava em casa de palha, certo, chão batido, e as casas eram muito longe uma da outra, né? É distante, né? Muito distante. Certo. Mas eles eram bons vizinhos, né? Eram longe, mas eram bons vizinhos. Sempre visitavam. Certo, então tinha, como eram poucos os moradores, tinha essa distância entre as casas, né? Certo. Aí esse período que a missionária Delice morou lá na cidade de Araguaína com seus pais, aí lá se deslocou para um povoado, não sei, Tabocão. Como ele trabalhava na roça, né? Quem trabalhava na roça? Meu pai. Sim. Aí de lá, estamos lá, né? Como eu falei no outro podcast, que a gente saiu de lá com... Ele saiu de lá com 4 filhos, mas na verdade era 6. A senhora falou no podcast anterior que quando vocês saíram de Araguaína para onde é? Tabocão, é? É, Tabocão. A senhora falou que eram 4 filhos, mas foram 6, né? Foram 6, tudo pequeno. Sim. E na época, né, sabe que os pais às vezes iam trabalhar na roça e deixavam os filhos com os outros maiorzinhos, né? Sim. Aí na época eu era maiorzinha e fiquei com um dos meus irmãos. Cuidava deles, né? Cuidava. E aí um deles, ele caiu, brincando, caiu e bateu a cabeça. Sim, isso lá no Tabocão. Em Araguaína. Em Araguaína, né? Sair. Sim. Bateu a cabeça e ele veio assim, como desmaiar, né? Certo. Quase desmaia, ia fechando o olho e eu pensei, né? Criança, eu digo, ele vai morrer. Aí eu bati nele, chamei ele e graças a Deus ele despertou. Olha aí. Porque ele disse que se bater a cabeça e dormir, não acorda, né? Morre. E graças a Deus, Deus me deu essa ideia. É criança, mas eu mexi com ele e ele
abriu os olhos. E graças a Deus, abaixo de Deus, Deus salvou ele. E hoje ele está aí, hoje serve ao Senhor, né? Deus usou para salvar ele materialmente, criança, e agora Deus também usou orando por ele, Deus salvou ele, né? Vida espiritual. Certo, graças a Deus a gente observa aí que desde já a sua infância Deus lhe deu essa graça, né, de ser um instrumento de Deus para salvar vidas, sim, pelo não observar depois do decorrer do evangelho ou do podcast a respeito desse aspecto da questão de salvar em relação à questão da alma, mas na infância a senhora teve essa circunstância, esse episódio, Foi. né? O filho, seu irmão era mais novo do que a senhora? Ah, mais novo. Era mais novo, aí ele tropeçou, bateu com a cabeça, né? Bateu com a cabeça. Se não fosse o despertamento de Deus, né, ter agarrado nele, puxado ele, tinha morrido. Então, nessa hora, a senhora teve essa iniciativa, né? Eu observei certa vez, fazendo uma leitura em determinado artigo, dizem que existem pessoas que acabam demonstrando as características diante do perigo de três formas, né? Algumas correm, outras ficam paralisadas e outras vão para cima, né? No caso, a missionária Delice demonstrou essa característica, não de correr devido a assustar, que existe isso aí, né? Que a pessoa seja covarde, não, porque cada um tem uma peculiaridade. Quando acontece aquele situação inevitável, susto, alguns correm, outros ficam paralisados, não sabem como reagir, mas a missionária entra na terceira característica, que partiu para cima e foi logo ali, vendo aquela situação do seu irmão, foi socorrê-lo, fazer algo, como não era uma criança ainda, mas teve aquela, não, ouviu falar que não poderia deixar dormir, né? A pancada foi forte, ficou ali mexendo com ele, falando, chamando, e ele ali manteve os olhos abertos, despertou e graças a Deus, né, conseguiu sair daquela situação e se desenvolveu, hoje está no caminho do Senhor, né? E foi resgatado Graças hoje, a né? Deus. Através das orações também da missionária, Através das orações. intercede pelos seus irmãos, né? E quando aconteceu lá essa situação com o seu irmão, seus pais logo chegaram, ou era distante o local? Demorou um pouco, mas chegaram, né? Sim, Graças a Deus, né? Tava bem, graças a Deus, não né? aconteceu nada. Ah, tá certo. Então nós observamos aí, né, a atitude maravilhosa da missionária Delice. Como ela falou que inicialmente os pais tinham seus afazeres, tinham que ir para buscar trazer a questão dos alimentos para casa, sempre deixava ali os filhos mais velhos para cuidar dos mais novos, né? E aí a missionária Delice ali com toda a sua expertise ali, na sua característica de cuidar, teve esse apreço e cuidou mesmo ali do seu irmão naquela situação. Louvado seja Deus. Aí lá, isso foi em Araguaína, né? Foi. Sim, em Araguaína. Aí de lá vocês se deslocaram, eram 4 filhos, eram 6 filhos, né? Eu falei no outro podcast que era 4, mas eram 6. 6 filhos, sim. Aí foram Aí logo depois de um tempo, aí o pai foi para Tabocão, né? Ser vaqueiro no Tabocão. Sim. Longe, né? A gente foi. Era muito distante de Araguaína? Muito distante de Araguaína para lá. A gente foi. Sim. Foi para lá, né? Que a gente foi em cima do caminhão, como eu falei. Chegando lá, a gente foi morar nesse lugar também no interior. Um lugar muito bom, uma fazenda muito grande, muitos animais, muito gado. Aí fomos morar lá. E a gente estudava também no povoado de Tabocão. Sim. Aí o estudo lá ia até qual série? Até a quarta série, né? quarta. Sim, mas se a pessoa quisesse, de certa forma, dar continuidade do estudo, Tabocão promocional, tinha que ir para outro lugar? A gente ia ou para Guaraí ou para Miranorte. Ah, ia para Guaraí ou para Miranorte, né? Miranorte. No caso, quando a gente terminou, né, a quarta série, a gente foi para Miranorte. Quantos foram para Miranorte? Só a senhora? Fomos os 3, né, que eram os mais velhos, né? Por estudar em Miranorte, Fomos né? estudar em Miranorte. Aí lá estudando, ficamos um tempo lá, né? A senhora tinha quantos anos nessa época? 14, 15 anos. 15 anos, 15 né? anos. Aí estudei Sim. lá, né? Ginásio. Até o ginásio, não terminei.
Sim. Mas aí, depois de um tempo, eu conheci meu esposo, né? Aí lá em Miranorte a senhora ela foi para estudar, não é isso? Aí junto com seus irmãos, porque lá em Tabucão só era até a quarta série. Aí vocês foram para Miranorte. Lá a senhora chegou a trabalhar em algum local, um Sim, hotel, trabalhei trabalhava lá na hospedaria, né? é, Ali nesse hotel ali no Miranorte, não é isso? Miranorte. Sim, era funcionária desse hotel lá em Miranorte. Sim, mas aí antes de eu ir para Miranorte, a gente fomos para o povoado de Tabocão, saímos da fazenda, foi para o povoado de Tabocão. E lá, o rio era um rio muito rio grande, rio largo. Sim, Tabocão. Aí eu e minha irmã fomos para o rio, né? Sim. Tomar banho. Só que ela é mais nova do que eu, ela pulou na água. Daí eu fiquei na beira, né? Na beira do rio. Aí quando eu dei fé, ela ia descendo. Ia descendo com o olho regalado. E aí eu percebi que ela não estava bem, né? Que lá tinha um peixe chamado puraqué. Puraqué? Puraqué, que é um peixe elétrico, se passar debaixo da pessoa, a pessoa desmaia. Aí eu vi que ela estava desmaiada. E aquele olhar espantado, assim, desmaiado. Olhar espantado sem ter reação de levantar. Aí eu percebi e corri. E mais na frente, que é onde ela estava indo, tinha um abismo de água. Se ela caísse lá, ela morria. Aí não tinha como eu correr para chamar alguém. Eu fui, agarrei no braço dela, foi que ela se levantou. Teve a reação de se levantar, né? E graças a Deus foi mais um irmão que foi salvo, para a glória de Deus, né? Eu ainda não tinha 15 anos, podia ter de 11 para 12 anos. Ela sempre mais nova do que eu. Graças a Deus, Deus salvou ela. E hoje está aí, para a glória de Deus. Está viva. Deus salvou ela. Graças a Deus. Deus salvou foi esse instrumento que foi a missionária da Alice, né? Já pela segunda vez da missionária. É a segunda vez. A missionária parece que quis trilhar o rumo aí do corpo de bombeiros, não, resgatar vidas. Mas tá no corpo de bombeiros celestial, né, missionária? Resgatando almas para Cristo, né? Resgatando almas para Jesus. Certo. Então aí a gente observa aí que existe esse rio, né? Lá do Tabocão, que recebeu o mesmo nome do povoado, né? Rio Tabocão, né? Que o povoado chamava Tabocão por causa do rio. Sim. Que o rio chamava Tabocão. Aí, criança, né? Sempre tinha aquele... criança para água, você sabe, né? Criança gosta de água, né? Só que água não tem cabelo, né? Aí vocês lá tomando banho, a senhora sempre com aquela sua precaução, cuidado, cautela, observando ali o que acontecia em volta, percebeu que a sua irmã não estava numa situação tão boa. Você viu que ela estava meio que espantada. Aí a senhora viu, rapaz, ali há algo diferente. Aí a senhora foi lá, viu que ela estava em risco, se afogando. E tinha ainda dentro desse risco, ela se afogar, tinha a questão desse peixe, né? Qual o nome do peixe? Puraqué. Puraqué. É o peixe elétrico. Peixe elétrico, né? Então, a senhora mesmo diante desse aí, porque quem se propõe a salvar alguém na água, aí fica aqui a cautela, né? Você tem que ter cuidado, porque você tem que ter todas as precauções, os cuidados para entrar na água. Mas ali o amor de irmã falou mais alto, né? E a senhora não pensou nas circunstâncias, na situação, pulou dentro da água ali, mesmo diante dessa situação que poderia ser acometida, porque a pessoa quando está se afogando, ela quer sair de lá. Ela acaba puxando o outro. Mas bem, a senhora teve aquela habilidade com a graça do Espírito Santo de Deus de resgatar a sua irmã e também venceu o medo ali do puraqué, como é que é o nome? Puraqué. Puraqué, né? E entrou nas águas. Então, parabenizar a história da Alice aí por essa atitude de coragem, de ousadia, né? Determinação aí. E o amor falou alto, né, missionária? Jesus, que Jesus já tinha me chamado, né? É verdade, é verdade. Então, graças a Deus por esses testemunhos aqui que a gente observa aí, que Deus já de longe, né, tem seus planos, seus propósitos.
vai trabalhando, vai desenvolvendo em nossas vidas, como que funilando a gente, levando numa certa direção, e lá na frente ele vai, quer dizer, as situações da vida, elas vão nos preparando para outras possibilidades. Foi o que aconteceu com Davi. Faz lembrar lá de 1 Samuel, capítulo 17, que havia ali um gigante que estava ali afrontando o rei de Israel, Saul, as tropas de Israel, bem como Deus de Israel. E ali o gigante Golias chama, olha, não precisa as duas nações guerrearem. Apenas escolham alguém de vocês aí que venha se confrontar comigo. Que vencer, o outro. O vencedor dominará o perdedor. E ali ele começou a afrontar e ninguém aparecia. Davi vendo aquela situação disse, não, quem é esse incircunciso para se levantar, para profanar o exército de Deus e o próprio Deus de Israel? E ali Davi se colocou à disposição de Saul. E algo interessante que Davi colocou lá, quando se apresentou a Saul, que era uma criança, então ficou ali abismado com aquela situação. Uma criança, ele é um guerreiro. Ele disse, não, quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, olha aí o passado, né? Quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, eu matei um leão, matei um urso, e esse circunciso filisteu vai ser mais um animal que Deus vai entregar nas minhas mãos. Quer dizer, o testemunho, as experiências, a senhora contou aqui duas experiências, né? Uma com seu irmão, chegou a cair, ficar quase que desacordado, e você socorreu ali de imediato. Depois, a sua irmã lá nas águas, né? Ali do... É rio ou é riacho? Era rio. Era rio, né? Então, resgatou ali daquela situação das águas, tanto do risco do afogamento, como do peixe lá. Qual é o nome do peixe mesmo? Puraquê. É o puraquê. Eita, isso vai ficar marcado aqui no podcast, né? Até o final eu vou aprender o nome do abençoado. Puraquê. Era um peixe elétrico, né? Peixe elétrico. Ah, tá certo. Pois, missionária, aí a senhora estava lá no Tabocão, aí terminou ali a quarta série, não é isso? Quarta série a gente foi para Miranorte. Miranorte era uma cidade o quê? Já maior que Araguaína, do que Tabocão? Como é que era Miranorte? Era uma cidade mais adiantada do que Tabocão. Aí tinha muitas ruas com asfalto, era estrada de chão? Tinha muitas. Mas, diferentemente de Araguaína... Tinha o ginásio. Sim. As casas já tinham mais pessoas morando, tinham casas mais próximas, né? Sim. E as pessoas lá, como é que eram? Hospitaleiras? Fácil. Hospitaleiro, goiano. Na época era Goiás, né? Goiás. Sim, hospitaleiro. Aí a senhora foi para Miranorte junto com mais quantos irmãos? Primeiro foi a minha irmã, duas irmãs mais velhas. Sim, duas mais velhas foram, né? Depois fui eu e outra irmã. Certo. Aí elas lá moravam aonde? Alugaram um lugar? Como é que foi? Vocês tinham parente em Miranorte? Todos trabalhavam. Trabalhava e fazia o pagamento ali de algum lugar que alugavam, né? Trabalho mesmo. Aí a senhora trabalhava lá num hotel, né? Hotel. Na época a senhora disse que tinha 15 anos, é isso? 15 anos. Sim. Aí o movimento lá era muito grande? O movimento era muito grande. Mas era bom. Sim, tinha o que lá em Miranorte? Mexia com... Era fazenda, era indústria, era gado? O povo lá mexia com o comércio, né? O comércio era forte, né? Comércio, tecido, supermercado, restaurante. Mas o hotel também era hotel e restaurante ou era só hotel? Hotel e dormitório. Hotel e dormitório. Aí lá no Miranorte, né? Miranorte. Foi quando a senhora conheceu o abençoado, seu esposo, né? Miranorte, né? E conheceu lá em Miranorte e conheceu ele lá e contraiu o casamento. Foi em Miranorte ou foi em outra cidade? Foi em Miranorte. Ele trabalhava numa firma e foi para Miranorte, né? Ele trabalhava numa firma, né? E lá que a gente se conheceu. Aí se conheceu lá em Miranorte, foi. Né? E lá também a gente casou, né? Casou em Miranorte. Não, como eu também falei no outro podcast, que era casei em Miranorte, mas na verdade foi em Guaraí. Casou em Guaraí, né? Vocês conheceram em Miranorte. Mas casei em Guaraí. E casou em Guaraí, né? Aí lá a senhora chegou a concluir a quarta série, foi no... Miranorte. Aí a quinta... Quarta série no Tabocão. No Tabocão, né?
Depois fui para Miranorte, Sim. comecei a estudar a quinta série. A senhora começou a estudar a quinta série em Miranorte, certo? Foi, quinta série Miranorte. Aí de lá, a gente se conhecer, não deu para terminar a quinta série. Já terminei depois que casei. Terminei a quinta série, terminei o ensino médio, né? Sim. Depois do ensino médio, né, a gente estudou teologia junto, né? Graças a Deus, né? Aí a senhora casou lá em Guaraí, né? Chegou a terminar a quinta série em Miranorte, né? Fez até a quarta série em Tabocão. De lá foi para Eu Miranorte. terminei lá, foi só até terminou a quinta série. Terminei foi O ensino fundamental, né? Fundamental. Certo. Porque teve o casamento, aí a senhora viajou com o seu esposo, né? Pastor Antônio Carlos, acompanhando ele na firma, não é isso? Foi. Aí dessa relação surgiu filhos. O Carlos Leite, Sim. nasceu em Minas Gerais. Veio de lá com 8 meses. Sim. Depois a gente evangelista, né? Teólogo. Evangelista, teólogo, né? Mateus, depois voltamos para a Imperatriz. Aí nasceu o Marcos Leite, né? Hoje é advogado, graças a Deus, para a glória de Deus. Do advocacia, está formado. E aí fomos para São Luís, né? São Luís nasceu a princesa Jaqueline. A princesa Jaqueline, né? Também formada em economia, graças a Deus. Para a glória de Deus, estamos aí, né? Aí lá, a Jaqueline, ela nasceu em São Luís, não é isso? Aqui na capital do Maranhão, Ludovicense. Ludovicense. Aí, lá no nascimento dela, logo após que ela nasceu, apresentou algum problema? Quando ela nasceu, sim, ela comia bem. Depois de 1 mês, 2, ela começou a apresentar que ela não comia, né? Passou a não comer, não sei o que foi. Suava frio. Às vezes a gente ficava com muita pena dela, porque não comia. Maguinha, raquítica. Maguinha. Assim. Eu botava leite na boca dela, na colher. Sim. Ela enchia a boca e jogava para fora. Cerrava os dentes. Levava os dentes, na mamadeira não tomava. Sim, aí a senhora foi se preocupando com aquela situação. Pois é, e suando frio, aí eu e minha esposa levamos ela lá no médico, o melhor médico lá de São Luís, pediatra. O melhor pediatra de São Luís, sim. E aí fez todos os exames, passou vitamina, tudo. Fez toda uma bateria de exames para descobrir essa situação. Levamos para casa. Sim. Achando que ela ia ficar boa. E nos exames não deu nada. Nada. Sim, sim. Aí levamos para casa, demos a vitamina, os remédios tudo direitinho. Mas ela continuou sem querer comer. Apresentando o mesmo quadro com falta de apetite, não é isso? Falta de apetite. Sim. Aí passou dias, né? Ele saiu da firma, veio para a Imperatriz. Como eu era afastada do Evangelho... A senhora não desistiu dela, né? Sempre acreditando que algo poderia falar. Não desisti, porque a situação em que eu vi ela, né? Sem comer, a pessoa pode até desacreditar, mas eu nunca desacreditei. Sempre acreditando que algo ia acontecer, melhor. Né? Aí o seu esposo saiu da firma, né? Saiu da firma, veio para a Imperatriz. Certo. E aqui, como eu estava afastada do Evangelho, sim, eu voltei, né? À igreja. Sim. Voltei para Jesus. E aí, foi passando o dia, sabe que quando Deus faz as coisas, Ele faz a gente esquecer. Aí depois Ele vai lembrar a gente. E aí passou, e aí ela comendo bem tudo. Passou já muito tempo, já muitos anos, foi que eu fui perceber que ela tinha ficado boa, que ela estava comendo bem. Graças a Deus, ela, até hoje, abaixo de Deus sempre tem sustentado, ela nunca mais ficou com falta de apetite. Saiu uma moça
bem grande, bonita, né? Para a glória de Deus. Então Deus faz Inteligente, isso. abençoada, né? Inteligente, Linda. graças a Deus. Certo. Aí, mas no caso, a senhora disse que voltou, estava afastado do evangelho, Estava né? afastada. Aí, vasculhando a sua guarda. Pois é, aí eu creio que Deus tudo faz isso que é pra gente voltar para Ele. Que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Plano, né? Propósito, que nós começamos Tem um no podcast, plano, né? Propósito, né? e também aqui, depois que eu cheguei, eu peguei também uma sinusite. Certo. Eu ia tomar injeção, ia no médico, eles passavam uma lista grande para mim não fazer nada. Nem banhar com sabonete, não varrer casa, não vasculhar casa, não fazer nada. Eu digo, eu não posso ficar desse jeito. E aí, afastada ainda do evangelho. Aí eu digo, Deus sempre, né, sempre tomando aquelas injeções pesadas, forte, e o nariz entupido, respirava pela boca, a garganta chega a ficar seca, e nada de melhoria. Aí um dia eu estava vasculhando as gavetas e jogando aquelas papeladas que não, eu via que não tinha mais sentido, eu jogava fora. A limpeza que se faz, limpeza doméstica ali, né? O guarda-roupa, as gavetas, a casa ali, sim. Aí eu encontrei uma carteirinha de membro que eu tinha feito antes de eu ir para São Luís. Carteira da igreja, né? Carteira da igreja, tinha feito. Sim. Aí eu peguei aquela carteira, tinha minha foto, aí eu digo, eu olhei muito para ela, eu digo, eu não vou voltar mais para a igreja. A senhora pensava isso, né? Eu pensava, não vou voltar mais para a igreja, eu vou tirar só minha foto aqui e vou jogar fora. Eu vou jogar fora o resto, né? Sim. Pensei muito, depois eu digo, não, eu vou deixar aí. Aí eu guardei novamente. Talvez se eu tivesse jogado fora, talvez não tinha voltado, né? Olha aí. Mas tudo Deus tem um propósito. Aí voltei para Jesus, tudo, e graças a Deus, Deus me recuperou da sinusite. Recuperou também a Jaqueline, que está, graças a Deus, com saúde. E eu não sinto mais nada, eu tinha um cansaço no peito que não dormia direito, tipo asma, junto com essa sinusite. Então, tudo isso Deus me recuperou. Depois de muito, muito tempo que eu já tinha voltado para Jesus, eu fui lembrar que eu não tinha mais nada. O nariz não entupia mais, dormia bem, não tinha mais o cansaço no peito. Então, tudo isso aí a gente sofre, como a Bíblia, a palavra de Deus fala, né? E meu povo sofre por falta de conhecimento. E a gente, como não tinha conhecimento de Deus, sofri muito tomando injeção. Foi muita mesmo, injeção pesada. É que não resolvia nada. E aí Jesus resolveu para mim. Graças a Deus não sinto mais nada, nem sinusite, nem cansaço. Tipo asma, né? Mas nada. Estou boa, estou curada para a glória de Deus. Deus restaurou a minha saúde, a saúde da Jaqueline, graças a Deus. Estamos bem, para honra e louvor do Senhor e servindo a Deus. Abaixo de Deus, em nome de Jesus, nós não vamos ser afastados dos caminhos do Senhor. Graças a Deus. Então a gente observa aí, missionário, que tudo Deus tem os seus planos, seus propósitos em nossas vidas. Né? Me faz lembrar, aí talvez Deus vai conduzindo as nossas vidas, não sabemos por quê. Mas, como eu falei lá no início, né, João 13, verso 7, eu faço agora, vós não entendeis, mas lá na frente vocês vão entender. Aí me lembra de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, né? E Abraão, Deus chamou ele, né? Está lá em versículo 1 ao versículo 3. É o seguinte, ora, disse Deus a Abraão, né? O seu nome ainda era Abrão, não era Abraão ainda. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. Então Abraão saiu com aquela perspectiva. Saiu lá daquele local que ele residia,
dos caldeus e foi em direção a essa terra, em busca dessa finalidade a qual ele ouviu aquela voz. E lá, nesse percurso da caminhada, da sua trajetória, Deus fez milagres na vida de Abraão. E aqui, observando aqui a missionária, de repente ali, já o seu esposo, já há um bom tempo na firma, né? Recorda quanto tempo ele trabalhou? 19 anos. 19 anos. 19 anos, né? E, de repente, a firma ali, na baixa ali, né? E vocês sentiram de voltar para a Imperatriz, não é isso? Foi, que a gente já tinha a casa aqui, né? Já tinha casa aqui, Já não é tinha isso? casa, Sim. então voltamos para cá. Certo. Mas aquele problema da sua filha, Jaqueline, persistia, né? Persistia, mas a senhora sentiu, não, mas São Luís é a capital, quer dizer, tem mais oportunidade de recursos na área da medicina. Quer dizer, podia pensar, ter esse pensamento, né? Mas mesmo afastada, se encontrava afastada dos caminhos do Senhor, mas confiou em Deus, né? Mesmo saindo da capital, veio para a Imperatriz, que é na parte, a segunda maior cidade do Maranhão, mas é no interior, como se comenta, e veio para a Imperatriz, mas com aquela fé de que a sua filha seria curada, não é isso? Aí parece que, nessa situação, parece que você pensa que o negócio vai melhorar, parece que vai agravar, né? Porque aqui a senhora disse que pegou uma certa enfermidade, sinusite, é isso? Sinusite, como ele colocou o bar. Se você vier de lá, ele colocou um bar, né? Colocou o bar, né? Bar e mercearia, é isso? Para sobrevivência, né? Sim, sim. Então ele colocou de tudo, era bebida, colocou frango para vender, frango congelado. Aí eu tinha que pegar frango, a bebida. Eu achei que peguei por causa daquela frieza, né? A senhora acredita que devido a essa abertura constante do freezer, né? Era direto. Em choque com a temperatura do lado de fora. Eu acho que... Acredita que foi isso, né? Acredito que foi isso. Mas aí, graças a Deus, depois de um tempo, ele restaurou, né? Depois que eu voltei para ele. Aí, já isso se prolongou por um bom tempo. Foi quanto tempo que ficou o bar? A senhora recorda? Foi muito tempo, não estou bem recordado. Uns 8 a 9 anos, né? Porque vocês mais. Regressaram de São Luís para cá aqui em 91. 90 para 91. Isso, aí ele se converteu em 99, não é isso? Foi não. Uma fase de 8 a 9 anos, Não, né? ele se converteu em 99, eu me converti Se converteu em 94, mas mesmo convertida, a senhora ajudava ele aqui, né? ajudava ele. É a mulher sábia, né? O que diz lá em Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. E nessa sua sabedoria, ali auxiliando seu esposo, aí a senhora acredita que nessa abertura constante ali do congelador, pegando frango, refrigerante, bebida, essas coisas, aí colocando lá o rosto lá dentro do freezer para tirar lá. Era dia e noite. Dia e noite, né? A gente ia dormir, que era 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, né? Porque vocês eram tudo criança, né? Certo. Iam dormir cedo, né? Sim. Então ficava nós dois na batalha. Foi 2 horas da manhã, a gente ia dormir. Aí Depois que eu me converti, continuei a vender, né? A bebida, tudo. Eu me lembro até hoje da experiência com Deus. Sim. Eu lembro que eu tinha deitada. Aí eu me deitei na rede com muito sono e cansada. Tinha fechado o bar ou ainda estava? Tinha fechado. Sim. Ele tomou banho, ainda jantou. E aí eu fui deitar, deitei na rede. Quando sono muito pesado, por isso que diz que Jesus ressuscitou os mortos. Porque quando eu me deitei, deitei tipo morta, né? Joguei na rede. E aí depois eu já tinha voltado para Jesus. Eu vi dormindo, sono pesado, mas eu vi uma pessoa do lado do punho da rede e bateu no punho da rede.
A senhora sentiu alguém batendo no punho Eu da rede. senti no punho da rede me dizendo assim. Eu estava como morta, apaguei. Cansado, na Cansada, labuta, tinha né? acabado 2 horas da manhã Eita. e tinha que lavar copo, lavar prato, tudo. E eu peguei, me joguei, tomei banho, jantei ainda e joguei na rede. Aí eu vi essa pessoa. Acredite quem quiser, mas eu tenho muita experiência com o Senhor. Eu tinha acabado de voltar para a igreja, que quando eu aceitei Jesus a primeira vez, eu não conhecia nada da palavra de Deus, nada. E afastei dos caminhos do Senhor. E depois já de muito tempo eu voltei. Quando eu vi essa pessoa, eu deitada na rede como morta, né? Eu vi dormindo, eu vi uma pessoa bateu no punho da minha rede muito forte. Ela me disse assim, me parece a gente tem aquela fisionomia de Deus como ele de branco, mas eu vi uma pessoa de branco. Eu deitada na rede sem olhar para trás e vi. Tive essa visão, deitada dormindo. Ele bateu no punho da minha rede e disse: levanta, vai orar. E na mesma hora, como eu estava como morta, deitada na rede, ele disse: levanta, vai orar. Eu me levantei na mesma hora da rede e me ajoelhei, não sabia nem orar. Essa voz foi forte. E não me esqueço, graças a Deus. Levanta, vai orar. Eu levantei e me ajoelhei. Né? Tem essa experiência com o Senhor. Essa pessoa bateu no punho da minha rede. Quem era essa pessoa? Jesus, que estava dentro do quarto, só era eu e Jesus. E vi um homem de branco. Eu não vi ele assim, porque eu estava deitada, mas na minha visão, eu deitada, eu vi. Né? Então, graças a Deus, a gente tem essa experiência com Deus, né? Que a gente possa, cada dia, meditar nos caminhos do Senhor. Verdade. Então a gente observa aí, a senhora Denise, que teve das mais diversas experiências que a senhora teve com o Senhor. Foi relatada aqui no último podcast que a senhora participou a respeito de questão de cirurgias, operações, que viu a manifestação do amor de Deus em seu favor. E nessa situação, nesse episódio aí, logo após fechar o bar, né, era um bar que o seu esposo tocava, não era crente ainda, a senhora há pouco tempo tinha regressado para os caminhos do Senhor, tinha voltado, e ali cansada, já às 2 horas da manhã, logo após fechar o bar, a senhora tomou banho ali, se alimentou, já caiu ali na rede, exausta, né, cansada, e ali viu essa figura, essa personalidade, essa visão, né, de Cristo, né, que a senhora acredita ser Cristo, e ali falando para a senhora, vai orar, quer dizer, e a vitória, a mudança, a transformação ocorre por meio da oração. E a senhora sempre manteve essa questão da oração, né, orando pelo seu esposo, mesmo ele tocando a senhora decidir por ele, bem como decidir pelos seus familiares, seus irmãos, pais. E nessa situação, como a senhora falou anteriormente, ao voltar para os caminhos do Senhor e procurando fazer a vontade de Deus, de repente a sua filha, né, foi curada, a senhora esqueceu, né? A preocupação estava tanto em cima da enfermidade que ela sofria, mas foi confiando em Deus, foi orando, foi estando com o Senhor, que acabou, quando de repente você lembrou, a menina já estava curada. Já estava curada, que na verdade não era doença, né? Era Deus que estava me provando. Não era queria Deus, que eu voltasse. Queria que a senhora voltasse, né? Então a gente observa aí os planos de Deus, os propósitos de Deus, porque quando a senhora regressou, veio de São Luís junto com seu esposo para a Imperatriz, ela ainda estava sofrendo essa enfermidade. Aí, em vez de a situação melhorar um pouco, foi agravar, porque aí acometeu a senhora, que a senhora pegou essa sinusite, né? É que parece que Deus estava se mostrando assim, rapaz, do lado de fora aqui vai piorar. Então volta para mim, que a situação melhora, né? É que a gente sempre é teimoso, né? Quer fazer as coisas com suas forças. Não quer voltar para Jesus, que é o melhor caminho. Sim. Aí a senhora, ao voltar, a senhora conseguiu sentir essa mudança na sua vida nos mais diversos aspectos, entre esse a cura tanto da sua filha
como dessa situação. Só disse que tomava várias injeções, remédios. Tomava injeção. O médico remédio. passou uma lista de coisas que a senhora não podia Uma fazer. lista de coisas que eu não podia fazer. Não podia sentir cheiro de desinfetante, nada. Ixi. Eu não sentia mesmo, né? Cheiro de nada, com o nariz entupido, né? Mas se tivesse Então, contato, podia gravar, né? Pois é, mas aí Deus faz tudo na hora certa. Aí a senhora foi curada, né? Fui curada, graças a Deus, para a glória de Deus. Graças a Deus. Aí essa cura que a senhora teve, a senhora apresentou para o senhor, ou como a gente viu no podcast anterior, que algumas operações que a senhora fez, a senhora sempre fazia uns votos, né? Em relação a essa daí, se foi algum voto, algum louvor, ou foi instantaneamente, aconteceu? Não, foi instantaneamente. Eu fui curada, nem percebi que tinha sido curada, né? Tinha sido curada, né? Foi, Jesus fez assim. Não fiz voto, mas ele me curou, né? Curou, né? E a Jaqueline também. E a Jaqueline da mesma forma, né? E quando a senhora voltou para o Senhor, ainda no começo ainda da fé, dos primeiros meses, ainda sofria com essa enfermidade? Sofria. Mas mesmo assim a senhora não... depois ele curou que eu nem percebi. Certo. Mas mesmo assim a senhora não deixava de fazer a obra, né? A senhora fazia evangelismo nos hospitais, era isso? Fazia, não, nessa época eu já estava curada. Ah, já estava curada, né? Já estava curada. Sim. Fazia nos hospitais, tudo. Deixei de fazer porque às vezes, né, tem alguma... Aí nessa época que a senhora fazia esses evangelismos nos hospitais, a senhora saía mais alguém, ia sozinha? Não. Eu saía mais uma pessoa. Mais outra irmã, né? Mais outra irmã. Sim. Aí depois que meu esposo se converteu, aí eu passei a ir com ele. Certo. Depois, como tu sabe que tem muitas exigências, né? A gente se afasta um pouco, né? De certa forma foram colocando, de certa forma, alguns regramentos nos hospitais, que se torna um pouco mais complicado fazer visitação para essa questão do evangelismo, né? Mas um dos evangelismos que a senhora participou, parece que a senhora ia de bicicleta, né? Eu ia de bicicleta no presídio, ali na Serec. Nos hospitais também? Nos hospitais também ia de bicicleta. Lembro que eu fui no hospital, desse dia eu fui só, né? Sim. Eu e Jesus. Ele ficou, antes dele se converter, ele ficou aqui vendendo. Eu falei que ia no hospital. Aí ele não queria nem que eu fosse, mas eu fui, deixei minha bicicleta novinha, lá, amarrada lá com cadeado, no hospital. O hospital é aqui perto, mas ele tá fechado. Acho que fechou esse hospital, né? Pois é, aí eu vi, quando eu cheguei lá, tinha umas 2 bicicletas e tinha um rapaz do outro lado. Eu percebi aquele rapaz, mas nunca me tocou. Não vê aquela malícia no seu coração por ser... Não, tem 2 bicicletas aqui, eu vou deixar. E ele se agradou, foi da minha. Eu não sei se foi ele, né? Sim. Aí eu fui no hospital, evangelizei tudo. Quando eu volto... Isso era na parte da manhã, da tarde, da noite? Já da tarde, já era... Início de noite, né? Quase 7 horas da noite que eu voltei, cadê minha bicicleta? Mas eu chorei tanto que a bicicleta novinha. Sonhava com ela, com a bicicleta endemoniada. Eu digo, foi o demônio que levou minha bicicleta. Mas Deus é maior. Deus tem me dado coisa melhor. Então, a senhora foi daquela empolgação, levar a mensagem do evangelho. Aí fica o questionamento, também a pessoa pode se questionar. Rapaz, vou fazer a obra de Deus, vou evangelizar, vou fazer a vontade de Deus. De repente acontece isso aí. Onde é que Deus está? Deus tem os seus planos, seus propósitos, né? Seus objetivos. De certa forma, há um impacto. A senhora sentiu um impacto na hora, né? Chega lá... Eu saí de lá chorando, cheguei chorando. Aqui, né? Fui de bicicleta e voltei a pé. A pé. E tá chovendo ainda. De lá pra cá eu tava com chuva, né? Chuva ainda, né? Chuva, orava para Deus fazer ele trazer a bicicleta, mas ele não trouxe. Deixa pra lá, né? Mas, como é que se diz? Tudo Deus tem seus propósitos, seus planos, né? E a gente tem que olhar pelo aspecto bom, porque sempre ver Deus em todas as situações. Porque se fosse que a senhora está lá, e ele sacar de algum instrumento, de alguma arma, e ali, porque muitas vezes essas pessoas estão nessa situação, vão para ganhar ou perder. Então, olhe como um livramento, e né? E as 2 bicicletas estavam lá. Levou só a sua. Levou só a minha.
agradou foi da minha. Então, isso, de certa forma, a gente pensa que é ruim, mas acaba fortalecendo a fé. É, Fortifica. E lá na frente Deus recompensa. A Bíblia diz lá no Salmo 126 que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E Deus lhe abençoou depois no futuro, né? Deu carteira de habilitação de carro e moto, deu graças a moto, Deus, né? deu carro. Deu carro, né? Então, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, verso 58, que o trabalho no Senhor, para o Senhor, não é vão. Ele devolve, embora de outra maneira e melhor, né? Como eu estava contando o testemunho, é que eu tive a experiência com Deus. Dia, já umas 7 horas da noite, meu esposo vendendo bebida aí eu cansada digo, vou descansar um pouquinho. Aí deitei no quarto, tinha a televisão lá, ainda não tinha voltado para a igreja. Aí quando eu ligo a televisão, eu vejo um homem alto, branco, e com um negócio no peito, com o número 666. Na televisão. Eu vi na televisão. Sim. Tava meio que dormindo e acordado assim. Eu desliguei essa televisão, foi de uma vez e corri para cá. corri para onde ele aqui. Então, tudo isso é Deus despertando a gente. Mas já tinha noção desse número, 666? Já tinha noção, eu já sabia desse número. Sim. 666, que é o número da besta, né? A senhora não era crente ainda. Ainda não tinha voltado. Não, né? Tinha voltado, mas já estava Imperatriz. E estava aqui ainda vendendo bebida, né? Sim. Então, isso aí é uma coisa que Deus ama a gente, né? A gente pensa que Deus está longe da gente, Ele está bem pertinho, mostrando o sinal, tudo. Eu sei que quando eu vi, eu desliguei essa televisão de lá, foi de uma vez sair correndo para cá. Fiquei o anticristo. Jesus está voltando e graças a Deus, Ele me ama e ama todos nós. A gente observa aí Deus se apresentando, né? Assim, mostrando e funilando para trazer a senhora de volta, né? Para o evangelho, né? Eu observa assim na questão da enfermidade, que a sua filha foi acometida, depois a senhora também, a questão da sinusite, que tomava vários medicamentos, injeções pesadas, tinha uma lista de regramentos que devia ser seguido, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro. E teve essa questão desse meio que dormindo e acordado ali, viu essa pessoa ali na TV ali, caracterizada de branco, e essa descrição da Sarleta que espantou na hora, né? Eita! Jesus voltou, o anticristo tá rei, não tá aparecendo, tá na televisão, tá fazendo pronunciamento. Pois é. Então, aí correu pro seu esposo, né? Mas, sim. Corri pra cá, né? Pra fora, sair dentro do quarto. Aí voltou depois pro evangelho da missionária. Graças a Deus voltei. E nessa volta, desse regresso aos braços do Pai, aos braços de Cristo, sempre teve esse apreço, né? Pela evangelização. E, como foi dito no podcast anterior, evangelizava nos presídios, não é isso? E relatou aqui também nesse podcast que nos hospitais. No podcast anterior, acho que ela comentou acerca de algumas viagens que faziam para algumas localidades aqui próximo também de Imperatriz, né? Ali num caminhão que era feita ali pela igreja, né? Promovia essas viagens, sempre levando essa palavra e intercedendo também pelos seus familiares, né? Orando, apresentando. Então, a gente voltando um pouco aqui na parte inicial do podcast, onde a senhora falou que teve aquele episódio que aconteceu com o seu irmão ali na povoado da cidade de Araguaína, né? Que a senhora foi lá de imediato, se colocou à disposição para não deixar ele desvanecer, ali adormecer, quem sabe falecer. Ali despertou ele depois pois lá. Pois é, hoje que Deus me usou para despertar ele, hoje eu podia estar com essa culpa, né? Tanto dele como da irmã. Graças a Deus está todo mundo vivo aí. Então, olha aí, a questão de você pode pensar, tem que decidir, né? Tem uma frase de uma certa mulher chamada Cora Coralina que diz o seguinte, olha, ele era o seguinte, no percurso da vida, eu disse, entre ir
e ficar, rir ou chorar, desistir ou lutar, eu descobri nesse caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Então a pessoa tem que decidir, tem que tomar uma posição. Uma coisa dessa aí é decidir sem pensar. Porque se, como a missionária falou aqui, se ela não faz, hoje ela estava com esse remorso. Por que eu não fiz? Os dois. Os dois, né? Por que eu não tomei aquela decisão? Olha o peso da consciência, o peso do remorso. Se ela não tivesse tomado essa atitude. Tem uma frase de, acho que é Jim Rohn, diz o seguinte, que existem dois pesos, duas medidas que você pode carregar na vida. Peso do remorso ou peso da disciplina, da decisão, da atitude. Então, a missionária carregou o peso da decisão, não do remorso, que decidiu ali, socorreu eles de imediato naquela situação que eles estavam precisando. Hoje conta essa história com leveza no coração, leveza na mente. Por quê? Porque tomou uma decisão, tomou uma atitude, né? Então, fazendo essa correlação com o mundo espírita. Aí Deus também, acho que já mostrando, né, que para mim ganhar e salvar muitas vidas, né? Já, na vida espiritual. Já apontando para isso aí, que eu entrar aqui, que assim como ela tomou essa decisão, resgatou ali, tomou o irmão, depois lá no Tabucão do Riacho, no Rio, Tabucão, a irmã, Deus já mostrando que seria esse canal, esse instrumento de Deus, a missionária, também para resgatar vidas, né? Resgatar para Cristo, para o Evangelho, para a salvação, para a libertação, para a restauração. E hoje eu e você também temos sobre nós essa responsabilidade. E Paulo, ele descreve isso aí, ele sentia esse peso. Ele anuncia lá no seu livro, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele vai dizer, olha, se anuncio o evangelho, não tenho do que me envergonhar, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, lá na frente, quando estivermos diante de Deus, né? Nós que já tomamos a decisão de estar ao lado de Cristo, e nós formos cobrados, né? Como é que vai ser? Tem até um hino da harpa, acho que é o 16. A senhora recorda que posso tendo... É 36. 16. 16. Posso tendo as mãos vazias, né? Com Jesus eu me encontrar. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Então, fazendo aqui essa observação e essa correlação dessa história da missionária Delice que ela nos trouxe aqui em relação ao Evangelho, nós não temos remorso lá na frente de saber que teve oportunidade. Graças a Deus não tem esse remorso mais de jeito nenhum. E da mesma forma, nós não podemos ter esse remorso de observarmos que tivemos a oportunidade de resgatar vidas. Embora eu ainda era criança, né? Não pensei em nada, né? Eu fui logo. O amor falou mais alto. O amor aos irmãos. Aos irmãos. Da mesma forma, nós somos chamados pelo Senhor a demonstrar esse amor, assim como Cristo demonstrou por nós, se entregando por nós para nos resgatar, nos salvar, nos libertar, nos restaurar. Então nós ouvimos aqui o plano de Deus, os propósitos de Deus se cumprindo aqui na vida da missionária Delice, os mais diversos aspectos que foram aqui relatados, foram aqui pronunciados, os testemunhos que ela aqui relatou, a cura da sua filha, a cura dessa sinusite. E também eu quero agradecer também a Deus, porque meu pai, né, dia 11 agora de outubro, ele completou 93 anos. Olha, rapaz, que bênção, agora, né? 11 agora de outubro. Deste mês. Bênção de Deus, né? Então é bênção de Deus, 93 anos, tá andando, tá lúcido, né? Então isso aí tudo é para a glória de Deus. A gente observa, como né? ele teve, foi 18 filhos, tem 13. 18? Foi, sim. Tem 13 vivos. Certo. Agora, esses tempos, eu fui lá, né? Esse ano mesmo, fui lá, em maio. Aí ele contando que pediu para Deus dar força para ele, dar vida para ele, até ele criar os filhos dele. Né? Até criar os filhos. Ele vivia trabalhando nas fazendas dos outros, era vaqueiro, era... Mexia na roça, né? Mexia na roça, ele também amansava boi. Amansar boi. Mexia com gado.
Ele era tipo aqueles que boiadeiro, né? Que corre atrás do gado, puxa pelo rabo e derruba. Ele era daquele jeito, né? Muito novo, né? Então, ele hoje com 93 anos, ele pediu para Deus que queria que Deus desse vida para ele para criar os filhos. 13 filhos, ele queria criar os filhos dele para não deixar assim, né? Porque só com a mãe não tem muita, né? Cria. Mas ele pediu para Deus, né? Que queria criar os filhos dele. Pelo menos enquanto ele criasse, até os 70. E hoje ele está com 93. Olha aí. Só pediu para Deus isso aí, que queria criar os filhos. Pelo menos até os 70 anos. E abaixo de Deus, Deus está dando vida para ele. Ele é lúcido. Se eu ligo para ele, ele fala. Não tem negócio de que o povo fala que fulano está caducando, não. De jeito nenhum. Anda. E ele está lá, para a glória do eterno Deus. Para ver como Deus é. Ele pediu uma coisa, mas Deus está dando além do que ele pediu. 93 anos, não é qualquer um que chega lá, não. E Deus vai dar mais anos de vida para ele. Então, é benção, né? A gente observa que aí assim, acaba concretizando aquela passagem bíblica de Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera, né? Tem dia que, às vezes, eu vou lá, que ele mora em Anápolis, de ano em ano eu vou lá, ou eu ligo para ele, ele diz que é bom ele ir logo mesmo, que não sei o quê, que ele está na hora de ir, já viveu muito, mas Deus está dando vida para ele. Eu digo, pai, você vai viver 200 anos. Não vive 200 porque na Bíblia diz que é até 120, né? Isso, Gênesis 6, versículo 3. Mas eu sempre dou esse apoio para ele. Esse ânimo, tudo, né? Dou esse ânimo para ele. Aí às vezes ele já diz, não, eu vou viver muito. Olha aí. Vou viver muito. Às vezes é porque a pessoa tem aquela canseira, como a Bíblia diz, que o homem vive até os 70. O que passa disso é canseira, né? Salmo 90, verso 10. Às vezes a pessoa se cansa, né? Mas Deus está dando força para ele. Olha aí, então o poder da palavra, né? Você incentiva, você fala, você... A gente, como a Bíblia diz, a gente nunca deve desanimar os irmãos, né? Verdade. A vida espiritual. Ai de nós se desanimar os irmãos na palavra de Deus. Então, mesmo assim, como ele, eu sempre dou ânimo para ele. Então, através do ânimo, da palavra que o outro fala, eu leio a Bíblia para ele. Ele vai tendo ânimo, então ele já me disse que vai viver. Aí eu vou viver mais anos, pelo menos mais uns 4 anos eu vou viver. Eu digo que você vai viver mais. E hoje está com 93 anos. Graças a Deus, né? Então, sempre trazendo essa palavra, né? É certo que a Bíblia diz aqui, como a missionária citou, Salmo 90, verso 10, os anos da nossa vida sobem a 70 anos. Vem havendo vigor 80 e 90, mas nesse caso o que passa disso é canseiro e enfado. Então, vem um cansaço da idade e tudo, aí diz, não, já quero ir. Aí a chega assim, não, você vai viver mais. Aí já está animado, né? Diz, não, eu vou viver mesmo, é a palavra. Já se anima. Então você tem que observar o que você vai falar para as pessoas. Você foi chamado aí, você para abençoarmos, para animarmos, para incentivarmos as pessoas. A Bíblia diz lá em Mateus 12, verso 37, que pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras serás condenado. Também Salomão diz lá em Provérbios 18, versículo 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Então, saiba o que você vai falar. Paulo também corrobora com isso lá em Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, essa é observando aqui o que a missionária relatou acerca do seu pai, né? Sempre animando, trazendo essa palavra, tudo. Da mesma forma, seja você um incentivador dos seus familiares, as pessoas que fazem parte do seu ciclo social, do seu convívio, sendo você uma diferença. Enquanto o mundo diz não tem jeito, não tem saída, não tem possibilidade, você se apresenta como uma luz dizendo tem jeito, tem saída, tem possibilidade, tem solução. Cristo é a solução, Cristo é a saída, Cristo é a esperança, né?
Então já foi agora 11 de outubro, né? Que ele aniversário. Nossa, Dar uma luzinha lá pra ele lá, os parabéns, né? Tá vendo aí, pode ver o podcast aí, né? Deus abençoe. Seu João, né? alô, seu João, Deus abençoe, né? seu João, Deus abençoe. Parabéns, né? Parabéns, muitos anos de vida, mais ainda, 93 anos. A sua filha aqui, Delis, está lhe desejando muitos anos de vida ainda, né? Se Deus permitir, seja feita a vontade de Deus. Deus lhe abençoe. Seu João Pereira. João Pereira, né? Então, João Pereira da Silva. João Pereira da Silva. Então, nós louvamos a Deus aí por mais essa palavra que foi dita aqui. A gente vê os propósitos, né? Os planos de Deus, a sua benevolência, o seu favor. Aqui a gente, como a missionária disse aqui, que estava afastado do Senhor, essa situação, a sua filha enferma, ela também, aí ela vasculhando, achou a carteirinha, né? E ali ela bateu aquele sentimento. E eu ainda tenho ela guardada até tenho hoje. ela guardada, né? Guardada. Eu pensei em jogar fora, né? Mas aquela carteirinha. É porque na hora que eu varrendo ali, limpando tudo, o inimigo ele bota coisa no coração da pessoa. Eu me deu tanta raiva de crente, digo, eu não vou mais ser crente. Eu vou jogar fora essa carteira. Olha aí. E uma raiva dentro do coração, não sei de quem. Já na Bíblia diz lá no Salmo 91, versículo 5. Eu queria tirar só minha foto e jogar o resto fora. Graças a Deus que Deus é Pai. É verdade. Deus que não dá sabedoria não deixou jogar fora. Deixou, né? Depois lá na frente, né? Só se converteu. Depois orou pelos seu marido, seus filhos, né? Pois é, pelo esposo, pelos filhos. Aí pode dizer lá como Josué 24, Eu 15, e a parte minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15, sempre, parte em nome B, de né? Jesus. Tá certo, graças a Deus. Então, É o melhor caminho, não existe outro. não existe outro caminho, né, pessoal? Então, nós vemos o plano de Deus. Tem outro caminho, mas é errado, né? Os planos de Deus, os propósitos de Deus na vida de uma pessoa, os planos, quando se executam, as situações elas podem, de certa forma, apertar, mudar, se alterar, mas Deus vai agir, trabalhar, fazer o melhor para que esses planos aí possam se desenvolver da melhor forma possível, porque Ele tem planos maravilhosos acerca de nós, acerca de você. Lá em Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, louvamos a Deus mais essa oportunidade, que ceder aqui a franquear mais uma vez para o trazer a sua palavra final, fazer a oração encerrando esse podcast aqui e fique à Quero vontade. agradecer a Deus por tudo, pelas nossas vidas, pela minha família, pelos filhos, pelo marido, meus pais, meu pai, a nora, a neta, Rebeca, Rafaela, Nora Adriana. Deus abençoe que está morando no Tocantins. Deus abençoe a todos. Marco Leite, né? Hoje advogado, a Jaqueline, economista. Carlos Leite. O Carlos Leite, teólogo, né? Evangelista, prega o evangelho, seu carrinho que Deus deu. Nós estamos aí, para a honra e louvor do Senhor. Agradeço a Deus. Sei que nós todos temos nossos erros, mas Deus está no nosso controle e vamos orar uns pelos outros. E a gente também ora pelos nossos ouvintes, né? Que Deus o abençoe a todos. Seja a necessidade de cada um, espiritual, material, seja o que for, Deus está no controle de vocês. Então vamos orar. Senhor, abençoa, Pai, este podcast, abençoa os ouvintes, a necessidade de cada um, espiritual, material, verdade, seja o que for, tira de todos os maus pensamentos, bota o pensamento de Deus na vida de cada um. Porque estamos vivendo, Senhor, tempos difíceis, mas o Senhor está no controle de nossas vidas, no controle de cada um. Verdade, abençoa todos os homens, abençoa as nações, abençoa, Senhor, Israel, que está passando, Senhor, Jerusalém por muita luta, mas o controle é de Deus e a vitória é deles. E a vitória deles, a vitória é nossa também. Que fazemos parte do teu povo, Senhor.
Louvado seja Deus, Verdade. toma nas tuas mãos, Senhor. Abençoa as nações, abençoa a cidade onde a gente mora, Imperatriz, abençoa todos os homens, Senhor, que está na frente, Senhor, do Brasil. Abençoa que sejam bons governos, bons governadores, os prefeitos, abençoa cada um, Jesus, ser com cada um. Toma a direção, porque tudo, Senhor, está no controle, tudo está na hora de Deus. Quando só vai até onde Deus permitir. Abençoa o teu povo, Senhor. Tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Agradecer aqui a presença da missionária Alice, essa presença maravilhosa, ilustre, que nos presenteou com a sua palavra aqui. E você é nosso convidado especial para acompanhar esse podcast, bem como os outros podcasts do canal. Se inscreva aí no canal Renovo da Alma. Você se inscreve, ativa o sininho, dá aquele like, curtida, comenta, compartilha nas suas redes sociais. E nos ajude aí a alcançar o maior número de pessoas. E quiser adquirir um dos nossos livros, digite aí nos comentários, quero comprar. Então, Deus te abençoe, você é uma bênção. Até a próxima, querido Deus.